Cara, o que te fez vir pro mundo corporativo, cara? Por que você veio parar aqui, cara? Nessa chatice? Nessas coisas de obsessão. Isso é uma coisa que eu trabalho na terapia semanalmente. Eu também. Porque quando o mercado editorial foi deixando de existir mesmo, né, foi meu último trabalho, assim, foi essa 2016, isso em 2016. Mas eu trabalhava bastante com branding, um pouco, já montava marcas, né? Fazia marcas, storytelling. E eu comecei a fazer isso de vez em quando para o mercado financeiro. E achei tudo isso meio interessante, assim, então comecei a me inteirar no mercado financeiro, ler muito sobre isso. Comecei a ser o designer que faz conta, né? Ou seja, entendia como era o negócio que as pessoas tinham, muito mais do que entender só a logomarca, só as cores, só a identidade visual. Era como é que eu conto uma história que faz sentido no plano de negócio e para aquele mercado específico, né? E fiz alguns trabalhos para VC, para startup. Fiquei um pouco andando nesse meio e achei muito interessante. E eu fiz a identidade visual do Neofeed, quando saiu o canal. Que né? maneiro, cara. Que eu trabalho com o Kaká Zambrana, que é o diretor do Neofeed. Ele me chamou para fazer isso, nem tinha, assim, era uma ideia ainda um pouco vaga. Então eu assinava o Neofeed, comecei a assinar outros veículos. Sempre que tinha um termo que eu não entendia, eu dava um Google. Que interessante, comecei a ir cada vez mais atrás, cada vez eu entender mais isso, né? Ao ponto de chegar uma startup para me chamar para um trabalho, eu tinha uma ideia muito mais estratégica daquele design. Não era mais só me passa um texto, eu ponho num layout e faço um deck, né? Eu conseguia construir uma narrativa inteira baseada num público que era o mercado financeiro. Entendia particularmente bem da Faria Lima. Mas isso acontece para mim em vários negócios, né? Porque eu conseguia fazer isso de manhã e de tarde, fazer campanha de sabão em pó. De novo, chega uma hora que o tema vai ficando indiferente. Eu só tive muito interesse pelo universo financeiro. Eu também tive uma empresa de impacto social, né? A Bloco começou como uma empresa de fazer projetos de impacto social. Já explica pra galera aí o que é a Bloco. A Bloco a gente está aqui em stand-by hoje em dia, porque a minha dedicação está muito mais à Finanças Tech, mas durante uns 4 anos foi uma empresa que a gente fazia design estratégico e campanhas, projetos para iniciativas de impacto social. Então sempre que alguém queria promover um impacto em alguma área, chamava a gente fazia uma campanha muito mais interessante ou muito mais impactante do que só um slogan, uma parte gráfica da coisa, né? Seria uma agência de impacto. E a gente fez coisas muito legais para a Unicef, para o IPAM, o ISA, Greenpeace, fez alguns clientes bem interessantes, coisas de cultura também. Animal, velho. Foi uma empresa muito legal de ter, assim, de funcionar. Até deu certo financeiramente, inclusive, mas a gente nunca conseguiu ficar só fazendo isso. Eu tinha um sócio que era o André Gonzalez, que é um cara que eu adoro lá de Brasília, e a Bebel também, que é minha sócia até hoje. E a gente conseguiu fazer isso andar, mas era muito custoso para a gente conseguir viver disso. Então a gente fazia ainda outros trabalhos, especialmente no mercado financeiro. Eventualmente conheci o Danilo da Finanças Tech, numa emergência dele. Ele precisava fazer uma apresentação para dali a 2 dias, uma coisa assim super corrida. Um outro cliente me indicou, uma coisa assim. E aí acho que essa coisa de entender os negócios e fazer isso virar um deck se mostrou muito real mesmo. Né? Então você está no lugar certo, porque tratar com um monte de tema que a gente tem que aprender do dia pra noite. Um monte de entrega maluca pra ontem, tá no lugar certo. O background de agência, você fala, tranquilo, tá em casa. Assim. Caraca. Na Finanças Tech foi muito isso. Ele me passou um deck que ele tinha muito longo. Eu falei, putz, a gente tem que resumir isso aqui para 7 slides. E aí já entendi um pouco do modelo. Bom, acho que tem essa vantagem aqui, vantagem ali. Reescrevi um monte de coisas. A gente finalizou super junto, assim, reescreveu, colocou, ajustou. Pronto, temos um deck. Vamos fazer agora um outro trabalho, que é fazer marca, fazer um monte de coisa. Animal. E eventualmente ele me chamou para ficar como CMO mesmo. Você chegou a conhecer o Danilo e tal. Foi o teu primeiro contato com o Pay Finance. O que você entendeu na hora do que era isso? Você já estava lendo coisas que tinham a ver? Como é que foi a primeira reação de uma pessoa de fora desse mundo ao termo e ainda vir para a Finanças Tech, que faz algo específico dentro desse mercado? Também não é tão tangível, né? Você não vai ver uma API, né? Como é que foi isso, assim? Puta, foi muito confuso. Eu conhecia alguma coisa de Open Data, muito por alto, assim, então é confuso porque você tem uma visão muito macro das coisas, né? Você enxerga uma possibilidade, você enxerga, né, como o startup poderia agir ali, você imagina coisas assim. Mas quando vem o Open Finance, que eu conhecia também só vagamente, né, esse termo, sabia um pouco,
eu não tinha noção do tamanho da questão regulatória disso. Não tinha a menor ideia assim, do tamanho da complexidade regulatória que é. Então, o primeiro contato que eu tive com a Financetec era: existe um cronograma regulatório muito rígido. Na época era esse o tema, né? E eu não tinha a menor ideia disso, nem a menor ideia de que o outro era complexo isso. E eu nunca tinha trabalhado com essa coisa muito de TI industrial, assim, também, né? Então, para mim era muito difícil tangenciar. Mas o que é mesmo que a gente está fazendo aqui, né? O que é que está vendendo? É um pedacinho da tecnologia, né? Um pedacinho de uma solução, um pedacinho de uma... Mas aí mas não é tudo. Por que não é tudo, né? Mas não pode fazer um monte de coisa, então você tem ideias, mas não pode fazer porque tem um regulatório, porque não chegou lá, e é muito complexo, tem um cronograma, e assim vai, né? Eu pastei um tempão mesmo nisso, assim. Ainda pasto. Várias vezes eu me pego e falo assim: nossa, mas espera aí, não era bem o que eu estava pensando. Até porque o Open Finance, a gente, quando fala disso, né, mesmo na Financetec, parece que ele é uma coisa, né? Parece que você está vendendo o Open Finance, e não é. É um ecossistema, você está vendendo uma solução, uma engrenagem, uma tecnologia dentro desse universo, mas não é a coisa em si, né? E isso é muito confuso no discurso para todo mundo. Para mim, também, vira e mexe, eu me pego... Não, peraí, volta, não é isso. E é diferente de outras áreas, né? Quando você fala do agro, às vezes é um pouco assim, né? Você fala: eu trabalho com agro, né? O agro é uma coisa enorme, é um ecossistema gigante, super complexo. E às vezes você trabalha com uma tecnologia dentro do agro, né? Mas é muito mais palpável como solução do que uma coisa de TI, que é uma coisa... Parece uma coisa muito abstrata para quem não é desse universo, né? E como é que, por exemplo, esses primeiros desafios... Cara, como é que é você entender isso e comunicar para os clientes teu diferencial? Uhum. Vamos dizer assim, como é que você pega a sua habilidade lá de criar histórias diferentes, de conversar, de trazer um storytelling diferente, de alugar um tigre para contar uma história e traz isso para dentro do mundo do Open Finance, assim? Nesse caso, eu nem diria que a maior dificuldade não é essa da história, né? Quando eu entrei na Financetec, eu entendi que no meu modo de pensar, no meu template mental aqui, que é muito pessoal, claro, assim, né? Vender as coisas da Financetec no Open Finance é mais ou menos como vender qualquer ferramenta industrial, né? Você tem ali um mecanismo de validações, comprovações e cheques, né? Assim, que tem que ser assinados, e no final você tem uma venda, né? Os leads são por ali, né? E eu já falei isso muitas vezes, eu não acredito nisso, né? Que a grande venda da Financetec acontece no bebedouro da empresa, né? Onde o cara do tech e o cara do CEO tem que falar de um problema e os dois têm que entender o que é a Financetec. Ele não falar: putz, essa é a empresa certa, vamos assinar. Mas tem que validar a empresa nesses dois lugares. São dois públicos diferentes, que têm linguagens diferentes, interesses diferentes, e você tem que construir um alicerce em cada um desses lugares, uma presença em cada um desses lugares. É muito diferente você vender sabão em pó, moda, cadeira, né? Uhum. Você tem outros atributos, outros valores, né? A gente, no caso, para o tech é muito, muito palpável, muito físico, muito direto, muito técnico, e para o CEO não. O CEO é uma presença muito diferente. Na Financetec, quando eu entrei, a gente não tinha os alicerces disso ainda, né? Então a primeira coisa foi montar muito do zero. Então a gente construiu o primeiro site, o primeiro deck, a marca começou a ser aplicada. Então demorou um tempo para a gente conseguir alinhar tudo isso, né? E depois começou a fazer a presença em evento, a presença dentro dos produtos. Alinhar, mesmo internamente foi uma dificuldade, né? Então os primeiros produtos saírem com a marca certa, as soluções saírem com a marca certa. A gente começou a ter muito mais uma presença do que uma venda. Então é um universo realmente muito diferente dos outros universos. Uhum. A gente vende um Open Finance, a gente tem concorrentes, são gigantescos. A gente depende muito do departamento comercial, e o apoio a esse departamento comercial é que é a venda, né? Porque quando o departamento comercial chega no cliente, o cliente tem que já ter ouvido falar na Financetec, não precisa explicar de novo, tem que ter um valor ali já intrínseco da marca. Justo.